Muito bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, fazendo como de costume, ouvindo primeiro a palavra de Deus. Sempre. Quem fala primeiro é Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus conforme registrada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3. Nós leremos do verso 10 até o verso 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, de 10 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Assim temos lido a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, os versos 10 a 17. Nós oramos para que Deus seja misericordioso e inscreva em nosso coração a sua palavra, para que não pequemos contra Ele. Muito bem, então vamos agora nos dirigir a Deus em oração e fazer o que sempre fazemos. A primeira coisa que temos para fazer em uma reunião com Deus é Deus fala. E a segunda coisa, nós falamos. E quando falamos, nós confessamos os nossos pecados e dizemos que não somos adequados para chegar à presença de Deus. Então vamos orar, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos com nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. A verdade é que sabemos o que é certo, mas amamos o que é errado. Confessamos os nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Quero convidá-los a acompanhar neste instante um dos cânticos da mocidade. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre
lugar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar, e então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Vamos orar, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelo nosso país e intercedendo pelo mundo que sofre com esta pandemia. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia.
Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para nosso país e para que assim o teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os arquitetos do Senhor, os arquitetos da igreja. O edifício era uma maravilha arquitetônica. Ele se erguia junto à praia como uma grande joia que tivesse baixada do céu. À noite, sua reflexão brilhava na praia. Elevadores de vidro levavam as pessoas rápida e silenciosamente para cima e para baixo, em uma superfície muito lisa. E na cobertura havia um restaurante que girava lentamente em um eixo mecânico, encontrando no coração dos clientes toda a satisfação possível de se desfrutar. E a visão panorâmica do todo, da cidade como um todo, era maravilhosa. Havia só um problema com o edifício. Ele foi construído com um alicerce inseguro e milhões de reais foram gastos tentando erguer a fundação defeituosa novamente. Muitas toneladas e mais toneladas de concreto foram colocadas no alicerce para estabilizar o edifício. O problema apareceu há algum tempo e é imprevisível o resultado desse problema. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele se dirige a um povo que está em perigo do mesmo engano drástico. Este povo está construindo um ministério em um fundamento, em um alicerce inseguro. E eles estão construindo no fundamento da sabedoria humana, do recurso humano e do esforço, da dedicação humana tão somente. Como resultado, a vida deles estava cheia de desequilíbrio e cheia de instabilidade. Então nós temos aqui o primeiro ensino no verso 10 sobre o mestre construtor. Diz assim o texto: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. No parágrafo anterior, Paulo considera o ministério em Corinto, fazendo uma comparação com a agricultura. E no verso 9, há uma transição aí. Ele diz que os coríntios são lavoura de Deus, edifício de Deus. E isso marca o ponto central. Então, 3, de 1 a 9, capítulo 3, versos de 1 a 9, analogia da agricultura e lavoura de Deus, diz o verso 9. E de 9 a 17, a analogia do edifício, e como nós temos aí, edifício de Deus.
E a partir desse ponto, então aí Paulo muda a analogia de lavoura para edifício, construção. E ele se vê como um construtor para a companhia de construção celestial de Deus. Um construtor para a companhia de construção celestial de Deus. E ele começa com a fundação, naturalmente. Isso faz sentido. Afinal de contas, você não tenta começar a construção de um edifício pondo azulejos ou telhado em primeiro lugar. Você não começa com as paredes. Você sempre começa com os alicerces. Do mesmo modo, você começa com a fundação. E Paulo era um prudente construtor. Ele diz assim, no texto do verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo chama a si próprio de prudente construtor. Este é um título bem significativo. Isso sugere que podia haver um construtor imprudente. A expressão prudente construtor, na verdade, é traduzida de uma única palavra na língua grega, arquiteton, de onde vem o nosso termo arquiteto. Na verdade, Paulo era tanto construtor como também plantador, um planejador de igrejas. Mas a sua especialidade era a fundação, o alicerce da igreja. Durante os anos, Paulo tinha feito fundações, alicerces, em muitas cidades. Frequentemente, ele entrava em uma cidade e pregava o evangelho e depois ele partia. E as sementes da sua mensagem nasciam e se transformavam em igreja. Mas antes disso, Paulo já havia partido, já havia se ido. E assim outros entravam e regavam e Deus dava o crescimento. Paulo não estava sozinho neste projeto de construção, diz o verso 10. Lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. É interessante que Apolo era só um exemplo de alguém que estava construindo no fundamento que tinha sido posto inicialmente pelo apóstolo Paulo. Na verdade, nós ainda estamos construindo nesse mesmo alicerce, nesse mesmo fundamento em nossos dias de hoje. Mas esse fundamento não está centralizado, como alguns pensam, não está centralizado em Paulo, não está centralizado em Paulo. A igreja não é a igreja de Paulo, nem também é a igreja de Pedro. A igreja é a igreja de Jesus Cristo. E quando chegamos ao verso 11, vemos claramente que o fundamento é Jesus Cristo, que o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Uma exortação aí a todos os que edificam, porém cada um veja como edifica, diz o verso 10. Há uma advertência aqui, importante, e essa advertência nos traz até o presente. E Paulo disse o que ele fez em Corinto no passado, mas agora, com esta advertência, isso chega até os nossos dias. E é uma advertência a todos aqueles que se dedicam à edificação da igreja. Você poderia pensar assim, olha, isso não se aplica a mim. Afinal de contas, eu não sou pastor, eu não sou evangelista,
eu não sou professor de Bíblia, eu tenho novidades então para você. Se você for um crente, então você é um dos obreiros de Deus. Você faz parte do exército de Deus e você é um embaixador de Jesus Cristo. Você é um herdeiro do reino, você é um dos filhos do Deus vivo e você está envolvido no processo de construção de igrejas de Deus. Quer você queira ou não, você faz parte disso. Há só duas perguntas aqui relevantes para você. Em que fundamento você está construindo? Em que alicerce você está construindo? Primeiro. E segundo, que material de construção você está usando? Então vejamos aí o ensino no verso 11 sobre o fundamento, o alicerce. Diz assim o verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O único fundamento do cristianismo bíblico é Jesus Cristo. Ele não é simplesmente uma parte do cristianismo. Ele é o cristianismo. O cristianismo é Jesus Cristo. E para muitos, o cristianismo é apenas um código de moralidade que diz faça isso e não faça aquilo. Muitos têm procurado manter esse código sem a realidade de Jesus Cristo. Mas isso não funciona. A igreja não é um código de ética que diz pode isso, não pode aquilo. Não, não é nada disso. Nada tem a ver com isso. A igreja é Jesus Cristo. Algumas igrejas têm sido construídas sobre tradições. Nossos pais, nossos avós eram assim, etc. E outros constroem as igrejas sobre um código de conduta. E ainda outros tentam construir as igrejas sobre um amor sobrenatural, sentimental, ou sobre uma experiência emocional. Mas Jesus é o único fundamento da igreja sólido e correto. E uma igreja construída sobre qualquer outro fundamento não é igreja de Deus. Não é igreja de Deus. Quais os materiais usados nesta construção? Nós temos isso aí nos versos 12 e 13, que diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Tendo então garantido um fundamento adequado, Jesus Cristo, a próxima dificuldade para o construtor é a escolha do material adequado para a construção. E Paulo descreve aqui dois tipos básicos de material para a construção. Materiais de valor, ele chama aqui de ouro, prata, pedras preciosas, e materiais inferiores, que ele chama de madeira, feno e palha. Essas coisas são queimadas pelo fogo. O que representam esses materiais? Eles representam habilidades naturais? Eles representam dons espirituais? Não, eu penso que a identidade desses materiais de construção não pode ser entendida fora do contexto dos últimos 2 capítulos já estudados. Paulo tem feito uma série de contrastes entre o crente e o incrédulo. Incrédulo vê a mensagem da cruz como loucura. Crente
vê a mensagem da cruz como o poder de Deus. Incrédulo, aqueles que estão perecendo, capítulo 1, verso 18. Crentes, aqueles que estão sendo salvos, capítulo 1, verso 18. Incrédulo, buscam conhecer a Deus por sua própria sabedoria, capítulo 1, verso 21. Crentes, conhecem a Deus pela pregação da palavra. O incrédulo anda de acordo com a sabedoria humana, no capítulo 2, no verso 5. O crente anda de acordo com a sabedoria de Deus, capítulo 2, verso 5. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, referindo-se ao incrédulo, capítulo 2, verso 14. Mas aquele que é espiritual avalia todas as coisas, capítulo 2, verso 15. E o incrédulo alimenta-se de leite, capítulo 3, verso 2. O crente é capaz de receber alimento sólido, capítulo 3, verso 2. Os incrédulos são edificados com madeira, feno e palha. Ou são edificadores que trabalham com madeira, feno e palha. E os crentes são edificadores que trabalham com ouro, prata e pedras preciosas. Então, este contraste de Paulo continua aqui, você pode ver isso. A madeira, o feno e a palha referem-se àquelas coisas que são destruídas pelo fogo e que são usadas pelo homem natural. O ouro, prata e pedras preciosas são aquelas coisas que são construídas pelo homem espiritual. E Paulo já estabeleceu que o fundamento é Jesus Cristo e só Jesus Cristo. Ele está construindo nesse fundamento. E outros também estão construindo nesse fundamento. Mas nem todo mundo está usando os mesmos materiais de construção, como você percebe aí. Alguns estão usando materiais de construção do espírito. Outros estão usando materiais de construção do homem natural, da carne, como Paulo chama aí. É interessante notar que Paulo lista 3 tipos diferentes de material de construção em cada grupo. Ele não diz que o ouro é melhor que a prata, e ele não diz que a prata é melhor que pedras preciosas, ou que prata e pedras preciosas não atendam ao melhor padrão. E ainda, eu penso haver uma razão muito clara e específica, porque são mencionados 3 materiais apropriados diferentes. É porque nem todos os materiais de construção do Espírito são os mesmos. Se eu puder misturar minhas figuras, eu quero lembrar que Paulo plantou, que Apolo regou, enquanto outro pode ter carpido o quintal, preparado o terreno. Nem todo o trabalho para Deus é o mesmo trabalho. Só porque um homem tem um ministério de evangelismo, isso não prejudica aquele outro cujo ministério é o de ensinar. O que é importante é que estejamos usando os materiais próprios de construção e que estejamos construindo no fundamento que é Jesus Cristo, no fundamento correto. Você está construindo não para esta vida, você está edificando para a eternidade. Talvez você queira contestar, mas eu não estou construindo nada, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta,
Eu não sou pastor e eu não sou professor de Bíblia. Não importa. Você ainda está construindo. A única pergunta é se você está usando o material adequado para a construção. Você ou está construindo com ouro, prata e pedras preciosas, ou então você está construindo com madeira, feno e palha. Este é o problema. É possível o crente usar os materiais de construção errados. É possível o crente construir com os materiais de construção da carne. É possível o crente agir como um incrédulo. Isso é perigoso, nós sabemos, porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele ceifará. É perigoso porque já está chegando o momento do julgamento em que cada construção será avaliada. É perigoso porque já está chegando um momento quando o inspetor do edifício divino do universo julgará a qualidade do seu trabalho. E então nós temos no verso 13 a inspeção do edifício. Nós lemos assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Verso 13. Um edifício novo normalmente tem que passar em uma inspeção oficial antes de um certificado de ocupação ser emitido, o habite-se, antes de ser concedido. Funcionários do governo vão até o edifício construído e examinam a sua estrutura para ter a certeza de que a obra está de acordo com a legislação. E isso acontece para certificar que o edifício é seguro. Agora, Deus também tem um teste padrão. Deus tem um teste padrão, pelo qual Ele julgará a qualidade do seu trabalho. Vem o dia quando o nosso trabalho será julgado. Então, o verso 10 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós temos aqui algumas observações que deveríamos fazer a partir desta passagem importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, primeira coisa, veja que ninguém está isento deste julgamento. Paulo diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Segundo, observe que o propósito do julgamento é recompensar cada um pelas suas ações praticadas por meio do corpo. E este julgamento tem um objetivo claro. Este julgamento tem um objetivo bastante definido. Será um julgamento do seu trabalho enquanto você estava no corpo. E neste momento você poderia contestar assim: eu pensava que Deus julgava o coração. Na verdade, é isso que Ele faz. Mas as suas ações externas, suas obras, sempre vêm como fruto do que está no seu coração. Não perca isto. O modo como você vive,
é um resultado direto do que você acredita. Não há como fugir disso. Não diga que ama Jesus se você não obedece aos seus mandamentos. Mostre-me a sua fé pelas suas obras e eu reconhecerei como verdadeira fé. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Também, observe que este julgamento incluirá tudo o que você fez. Tudo o que você fez de bom, tudo o que você fez de ruim. Nada vai ser escondido. Tudo será traduzido à luz da palavra de Deus, da onisciência de Deus. Isso será mostrado abertamente. Bem, vocês se lembram das enchentes que há algum tempo houve em Santa Catarina? Na verdade, há bastante tempo, no ano de 2008. E a televisão mostrou os lugares mais afetados pela tempestade. Uma destruição medonha. Centenas de casas foram completamente destruídas. Bairros inteiros foram arrasados. Mas no centro da pior devastação, uma casa ficou virtualmente intacta. Era uma casa feita de pedra e ela resistiu à tempestade. E ela foi testada e a tempestade não pôde vencê-la. Há uma advertência de tempestade para todos nós. Uma tempestade virá para testar o edifício de cada um. E ela virá e testará o edifício da sua vida. Você será testado para ver do que você é feito. O dia desse teste está aí no capítulo 3 da primeira carta, no verso de número 13. Diz assim: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o seu trabalho não é evidente hoje. E eu posso olhar para as coisas que você faz e não vou ter certeza se elas são do Espírito. E não vou saber se elas são da carne. Mas vem o dia quando toda incerteza desaparecerá. Vem o dia quando o verdadeiro caráter da sua vida será conhecido. É o dia do julgamento. É o dia quando Cristo voltará. O significado deste teste pode ser visto aí no verso 13, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo é usado ao longo da Bíblia como um símbolo de julgamento, purificação. E, por exemplo, Deus fez chover fogo do céu nas cidades de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 29 ou Gênesis 19, no verso de número 24, você encontra isso. Ou ainda, os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo eram queimados com fogo. Você pode ver isso no livro de Levítico. E ainda, Josué ordenou que Jericó fosse queimada e destruída. E quando Acã roubou algumas das pilhagens, ele e a família dele e todas as posses deles foram queimadas com fogo. Você pode ver isso no livro de Josué, capítulo 6, no verso 24, ou então no capítulo 7, no verso 15. E João Batista advertiu que o Messias batizaria com o Espírito e com fogo, conforme Mateus 3, 11. E Jesus contou a parábola do joio e do trigo, e de como o joio que foi plantado pelo inimigo seria lançado
na fornalha de fogo, fornalha acesa, lá em Mateus 13, verso 42. E Paulo disse que Jesus será revelado do céu com os seus anjos poderosos em fogo flamejante. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versos 7 a 8. Agora Paulo nos fala que o fogo da verdade será o meio pelo qual nossas obras serão julgadas. O fogo da verdade será um meio pelo qual nossas obras serão julgadas. Elas terão que resistir ao teste do fogo. E este fogo não prejudicará o ouro. Este fogo não prejudicará a prata. Este fogo não prejudicará as pedras preciosas. A única coisa que o fogo fará a tais materiais é purificá-los. Pois bem, qual a recompensa dos arquitetos ou dos obreiros? Nós temos aí nos versos 14 e 17 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Verso 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então Paulo descreve 3 tipos de obreiros aqui nesta passagem, você já deve ter percebido. São os seguintes, os tipos. São, primeiro, aquele cujas obras permanecem, verso 14. Depois, aquele cujas obras são queimadas, verso 15. E depois, aquele que destrói o santuário de Deus. Vamos considerar isso aí, no verso 17. Agora, vamos começar então com aqueles cujas obras permanecem, no verso 14. Este é o primeiro tipo de obreiro. Ele é o obreiro que é fiel ao mestre. Ele é o obreiro que constrói no fundamento próprio e adequado e que usa materiais adequados para a construção. Deus recompensará esse obreiro fiel. Depois, aqueles cujas obras são queimadas. Então, no verso 15, diz aí, ele sofrerá dano. Então, é o segundo tipo de obreiro. A sua obra é feita no fundamento adequado. Mas ele usa material errado. E ele é um crente em Cristo e está arraigado no fundamento da salvação, mas a sua vida e a sua obra se assemelham muito com a vida e a obra dos incrédulos. Como resultado disso, ele sofre danos. As obras de sua vida são perdidas, suas obras são queimadas, são destruídas. E ainda assim, notem aí, Deus é gracioso. Este obreiro infiel ainda é salvo. Entretanto, tudo aquilo para o que ele trabalhou será perdido nas chamas do juízo final. Ele não merece ser salvo, e nenhum de nós merece, mas Deus não lhe dá o que ele merece. Deus lhe dá graça. Deus é gracioso para com ele. Deus nunca dá a qualquer de nós o que nós merecemos. Se ele fizesse isso, nós estaríamos agora mesmo no inferno. Às vezes ouço as pessoas dizer: se Deus achar que eu mereço, então eu quero isso. Não, nós não merecemos nenhuma bênção de Deus, não merecemos nada de bom.
mas Deus é gracioso para conosco, não é? O que nós merecemos de Deus é a condenação. Ok, então vamos ao verso 17. Aquele que destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, diz o texto. Aqui está o terceiro tipo de indivíduo. Ele é o homem que tenta destruir o santuário de Deus. Ele não é um obreiro fiel, ele não é nem mesmo um obreiro infiel, ele é um inimigo. Ele é alguém que tenta destruir ao invés de construir. Ele é alguém que tenta dividir ao invés de unir. Ele é alguém que está mais interessado em manter as distinções entre Paulo, Pedro, Apolo, do que construir o reino de Jesus Cristo. O que é o santuário de Deus que ele tenta destruir? Bem, irmãos, é a igreja. O santuário de Deus é a igreja. E nós vimos isso no verso anterior. Paulo diz que você é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você, no verso 16. Então, isso é uma descrição maravilhosa e notável. É alguém que é remanescente do templo em Jerusalém. O templo era o lugar onde a presença de Deus era manifestada e significava a presença de Deus na terra. Na parte interna do templo havia um tesouro especial, a Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira revestida de ouro e dentro dela estavam os pedaços dos 10 mandamentos. E no topo da arca havia 2 querubins, há 2 querubins que abriam as suas asas e então ali havia um espaço chamado de assento de misericórdia. E este assento de misericórdia era o trono real de Deus. Era o lugar mais santo da terra. Mas há outro lugar santo hoje. Qual é o outro lugar santo hoje? É a igreja. É a igreja. Eu não quero dizer que seja esse edifício. Quando Jesus voltar, ele não vai levar edifício. Igreja não é um prédio, igreja não é um edifício. Igreja é a comunhão dos filhos de Deus. Essa igreja é importante. A igreja é o corpo dos crentes, o edifício dos crentes. Este é o lugar mais santo de Deus. O Espírito de Deus mora dentro do coração de cada um dos crentes da igreja. E quando eu estou falando aqui de o edifício dos crentes, não é o prédio, é o edifício composto pelos crentes, é a totalidade dos crentes que formam um corpo ou que formam um edifício. Você é um crente, então você é do povo de Deus, e nesse caso então, o Espírito de Deus vive dentro de você. Você é o lugar santo de Deus na terra. Você é o lugar mais santo de Deus na terra. Você precisa se lembrar disso. Você precisa ter consciência de que você é o lugar mais santo de Deus no meio de um mundo impuro e de que você é a única Bíblia, a única palavra de Deus que muita gente vai ler durante toda a vida. Deus tem um cuidado especial com o seu povo, com o seu santo lugar. Deus tem uma atenção especial dispensada para este santo lugar. Ele diz que se um homem destruir este lugar mais santo de Deus, então Deus o destruirá. E isso é bem sério. Havia aqueles dentro da igreja de Corinto que estavam tentando destruir a igreja com suas atitudes, com a sua falta de espiritualidade, com o seu divisionismo. E essa discussão era uma ameaça contra a própria existência da igreja. Paulo adverte que vem um julgamento contra aqueles que promovem essa divisão. Longe de nós
dividir a igreja de Cristo. Que ousadia, que coragem a daqueles que promovem divisão na igreja de Cristo. O dia do julgamento está chegando e, à luz dessa verdade, você precisa se perguntar onde você está. Que tipo de arquiteto é você? Que tipo de obreiro é você? Você está construindo no fundamento correto ou você está lançando outros fundamentos? Você está usando o material correto na construção ou você faz uso de material inadequado que não resiste à prova do fogo? Que Deus nos abençoe para que sejamos bons arquitetos do Senhor. Amém. Em resposta ao que acabamos de estudar na Palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua Palavra. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos a lê-la, ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Queremos caminhar de forma diferente, ver a luz, ser compassivos, agir como Cristo, viver sem presunção, exibir uma natureza renovada e queremos usar aquilo que foi criado para nós. Queremos não apenas saber o que é certo, queremos também fazer o que é certo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar neste instante mais um dos cânticos da mocidade. Algemado por um beso, oh, quão triste eu vaguei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus,
tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.